Questãozinha muito legal essa aqui, hein? Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Eu coloquei aqui para você entender. Carboidratos, 60%. Eu vou representar esses números na forma de fração. 60% é 60 dividido por 100. Você pode assistir a aulinha porcentagem para entender isso melhor, né? Se eu simplificar esse 60 sobre 100, se eu posso fazer cortando esse zero aqui, ó, dá 6 sobre 10. E se eu simplificar mais ainda, 3 sobre 5, tá? Beleza. Proteínas, 10%. O que é 10%? É 10 sobre 100. Simplificando aqui, ó, cortando o zerinho, 1 sobre 10. Gorduras, 30%, que é 30 sobre 100. Cortando o zero, 3 sobre 10. Então é assim, ó. O que quer dizer 1 sobre 10? É uma parte de um total de 10 partes. O que quer dizer 3 sobre 10? É 3 partes de um total de 10. O que quer dizer 6 sobre 10? É 6 partes de um total de 10, né? Eu pego alguma coisa, divido em 10 partes e pego 6. Isso é 6 sobre 10, tá? Se eu entender isso, fica fácil resolver a questão, tá bom? Uma nutricionista, para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono regular ou um octógono regular. Legal, né? Desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam proporcionais às porcentagens mencionadas. Ele quer que divida em regiões proporcionais a essa área, ao 10%, ao 60% e ao 30%, tá? Ela desenhou as seguintes figuras. Aqui, ó, triângulo, aqui o losango, aqui um decágono, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, um octógono, não decágono, octógono. Aqui um pentágono e aqui um hexágono, tá bom? Então ela usou esses polígonos que você está vendo aqui, ó, tá? E daí? Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão correta de diferentes tipos de alimentos é o... Qual deles foi feita a divisão de forma correta? Pois é, olha que interessante, olha como é que você poderia pensar, né? Ó, uma parte de 10, 6 partes de 10 e 3 partes de 10. Você está vendo esse 10 embaixo? Seria interessante eu ter uma figura que eu conseguisse dividir em 10 partes, né? O triângulo, ele tem 3 lados, fica complicado de eu dividir em 10 partes, né? Ó, esse carinha aqui, ó, ele tem 4 lados, fica também um pouco difícil de eu dividir em 10 partes. 10 partes com mesma área, entende? Esse cara tem 8 lados, também é complicado de eu dividir em 10 partes. Agora esse cara aqui tem 5 lados. 5 lados. 10 é múltiplo de 5. Então esse cara aqui, ó, eu consigo tranquilamente dividir em 10 partes, né? E esse cara tem 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é difícil de dividir em 10 partes. Então se você só pensar dessa forma, você já vai nesse carinha aqui. Olha que interessante. O pentágono, né? Se eu ligar os vértices dele, tá aqui o centro, né? Os vértices, né? Ó, os vértices dele. Aí, por enquanto eu dividi ele em 1, 2, 3, 4, 5 partes, né? Mas se eu dividir isso aqui mais uma vez ao meio, assim, 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 assim e assim, agora eu consegui dividir ele em 10 partes, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10 partes iguaizinhas, de mesma área, né? Congruentes na matemática a gente fala, né? Não iguais. Então o que acontece? A parte das proteínas ele colocou aqui, ó. Isso é uma parte de 10. Fecha certinho 1/10 ou 10%. A parte das gorduras, ele pegou toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui para as gorduras, ó. Até aqui, ó. Então olha aqui, ó. 1, 2, 3. 3 pedaços de 10, né? Que tá aqui bonitinho para você, ó. 3, 10. E a parte dos carboidratos, os outros 6 triângulozinhos restantes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 6 partes de 10, conforme está aqui na figura. Então, a única figura que vai fechar exatamente com o percentual que ele está falando é essa aqui.
né? Só para a gente fazer um outro cálculo para você entender o que eu estou falando, né? Pega, por exemplo, o hexágono aqui, ó. Ó, se você dividir aqui, ó, da mesma forma que eu fiz, tá? Da mesma forma que eu fiz os vértices e depois dividir ao meio, ó, você dividiu o cara aqui, ó, em 12 partes, certo? Pode ver, ó. Ó, tá meio mal dividido do meu jeito, mas tudo bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Aí ele pegou esse pedacinho para as proteínas aqui, né? Então, o que seria a proteína aqui, nesse caso? Seria 1/12. 1/12 não dá 10%, né? O 10% é 1 dividido por 10, não é 1/12. Entende? Então aqui não fecha o percentual que ele quer. Então, tendo essa noção do múltiplo de 10, como eu falei ali bonitinho, né? Você com certeza chegaria nesse pentágono aqui. Então a alternativa correta é exatamente essa. A que fala do pentágono, né? Vamos procurar a resposta aqui. Tudo borrado hoje aqui, não tá fácil aí. Então vamos ver. Qual que tem o pentágono como sendo a figura correta? É a alternativa C. Pode marcar.